podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. Parece que foi outro dia, mas já faz 20 anos que o Windows XP foi lançado. Sim, você ouviu certo, 20 anos. Isso significa que você tá ficando velho, eu também estou ficando velho. Então que tal a gente fazer o que os velhos fazem de melhor, né? Bater um papo sobre os bons tempos. No episódio de hoje, a gente deixa a nostalgia correr solta e conversa sobre esse que foi e ainda é um dos Windows mais amados de todos os tempos. Aguenta aí que a gente já começa. Riga, você sabe que pra empreender a gente precisa dar conta de muita coisa, né? E o pior é que às vezes são coisas super complicadas que a gente não faz a menor ideia de como funciona, a gente não entende direito, né? E uma dessas coisas, pra muita gente, é saber vender pela internet, né? Não costuma ser uma jornada muito fácil. E por isso faz uma baita diferença ter um parceiro, como a Nuvem Shop, que é a maior plataforma de comércio online da América Latina. Lá, criar e gerir a sua loja virtual é simples, e eles estão sempre trabalhando pra melhorar a sua experiência na plataforma. A Nuvem Shop sabe o desafio que é empreender e há 10 anos ela fornece ferramentas que ajudam aí negócios de todos os tamanhos a dar certo. E aí, fica ligado que a gente tem uma super oferta agora, exclusiva para os ouvintes do Tecnocast, né, Riga? Olha só, então acessando o link na descrição ou tbnet.me/nuvenshop, você ganha 25% de desconto na primeira mensalidade da sua loja virtual. E isso sem contar que o primeiro mês é grátis e você tem isenção de tarifa por venda nos primeiros 90 dias. Então faça como os mais de 90 mil clientes ativos da Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. O Windows XP chegou às lojas do mundo todo no dia 25 de outubro de 2001. O lançamento completou 20 anos na semana passada, a publicação deste episódio do Tecnocast. E pode até parecer estranho a gente falar de um sistema operacional lançado 2 décadas atrás, mas quando a gente olha nos dados, dá pra ver que tinha alguma coisa de especial ali no Windows XP, né? Quando uma versão nova do Windows é lançada, a gente espera que usuários migrem para essa versão nova. Essa é a lógica natural da coisa. Porém, numa estatística de março de 2014, ou seja, 13 anos depois que o Windows XP foi lançado praticamente, mostra que ainda naquela época, 3 em cada 10 PCs ainda rodavam o sistema da Microsoft. E por que que isso é digno de nota, Paulo Riga? E o Kiko, né? Por que depois de tanto tempo, o que eu tenho a ver com isso? Por que 13 anos depois ainda tinha tanta gente usando, né? Em 2014, vamos relembrar, o Windows XP foi lançado em 2001, 2014, 13 anos depois já tinha o Windows Vista, já tinha o Windows 7, já tinha o Windows 8. Então, por que diabos o pessoal tava usando o Windows XP? Parece que não fazia sentido, né? Mas na verdade ele foi muito amado, né? Isso mostra por quanto tempo ele foi usado. Inclusive 2014 foi o fim do suporte oficial e mesmo nesse ano ainda tinha muita gente usando o Windows XP. Se a gente for ver os dados de hoje, pleno 2021, ainda aparece o Windows XP. No Stat Counter, 0,59% dos usuários de PCs usam o Windows XP. É mais que a base do Linux já, né? Em domésticos, pelo menos. Vixe, já quer arranjar treta aqui, né? Não sei se é mais do que o Linux, mas é mais do que o Windows Vista, que foi o sucessor do XP e que a gente provavelmente não vai ter um Tecnocast sobre Vista, só se for pra falar mal, né? Mas são 25 milhões de computadores e, assim, passou 2 décadas, teve 5 novos Windows depois do XP. A gente acabou de falar de Windows 11 e ainda tem essa galera aí, né? Usando o Windows XP, não sei nem como que eles estão conseguindo acessar a internet, porque assim, os navegadores principais já acabaram com o suporte Windows XP, então não tem mais atualização, deve tá cheio de vulnerabilidade. E em 2014, queria dizer até, a gente vai relembrar alguns fatos, durante toda a época do Windows XP, já era um sistema cheio de buracos, cheio de vulnerabilidade, era meio que uma piada entre os usuários de Linux e macOS X, né, quando tinha esse nome. Então, acho que a gente devia
voltar um pouco no tempo e entender por que as pessoas gostavam tanto do Windows XP, vocês usaram o Windows XP, por quanto tempo? Eu só queria fazer um comentário, Paulo Riga, porque em outros Tecnocasts a gente já comentou, por exemplo, de um navegador chamado Chameleon. Nossa! E a gente usava, você usava, né? Porque ele era tipo baseado no código do Firefox ou do Mozilla, acho que era Firefox mesmo na época. Então ele aceitava as mesmas extensões, mas dizia que era um navegador mais leve e tal. O Chameleon ainda existe e ele ainda funciona no Windows XP. Você consegue instalar o Windows XP e rodar Chameleon nele, tá? Ô, louco, tem atualização? Tem, funciona. Caraca! Então, o Josué colocou aí na nossa pauta também, eu fiquei surpreso na hora que eu vi. Mas tem vídeos no YouTube do pessoal rodando o Windows XP hoje pra usar na máquina, assim como sistema operacional principal, surpreendentemente em 2021. E aí essa é uma das saídas. Então eu vi um vídeo lá que o cara usa o Avast, que ainda é compatível com o Windows XP. Aí ele instalou o tema do Zune pra ficar mais bonitinho. E aí hoje em dia, uma coisa que muita gente talvez não tenha notado essa transição, mas tudo hoje a gente faz por navegador. Até os aplicativos, né, tipo um Discord, um Slack, é tudo WebView. São todos WebView, né, que basicamente é um navegador por trás ali, tá rodando tecnologia web. Então, o que você precisa para usar o Windows XP no dia a dia, basicamente 90%, 95% é um navegador que suporte as tecnologias atuais de segurança e também, né, das linguagens de programação. Mas enfim, só resgatando esse browser, vamos resgatar algumas memórias também. O Alecrim, nosso micreiro raiz aqui, né, Alecrim? Cuidava de um laboratório com trocentas máquinas. O Felipe, que quando foi contratado para o Tecnoblog em 2018, eu fiz a perguntinha clássica de qual é a tecnologia, o sistema tal, que você tem mais afinidade. E o Felipe respondeu, eu gosto de Windows. Isso é surpreendente porque, tipo, é um sistema comum que todo mundo usa, mas pro Felipe era uma paixão, né, Felipe? Pois é, relacionamento com Windows vem desde muito tempo, né? Desde a época que eu tava usando o Windows 95, meu primeiro PC foi com Windows 95, e continuou aí com o Windows XP, que pra mim eu lembro vagamente, eu não sei se eu inventei essa memória, mas é que eu tinha alguma versão beta ou algum jeito de colocar o Windows 98, que é o que eu tava usando na época, pra aparecer com XP, eu não lembro exatamente o que era, mas eu já tinha gostado muito, sabe? E acabou ficando na minha cabeça tudo o que ficou na cabeça, acho que milhões de pessoas no Brasil, né? Daquele tema azul, super exagerado, foi um salto de design muito bizarro dos 95, 98, que era cinza, né? Tudo cinza, e você chegar naquela coisa toda colorida, festiva do Windows XP. E esse tema azul ainda tinha a versão cinza também, né? Era aquela coisa, aquele design meio, sei lá o que, né? Eu só lembro que me incomodava, porque na época a resolução dos monitores era muito pequena, e ainda você usava aquilo no monitor de 14 polegadas, então era tudo enorme, e a barra de tarefas ali do menu iniciar ficava muito alta com esse tema, então eu sempre trocava pro tema clássico, ou instalava um tema do tipo o pack do Longhorn, que tinha vários temas também pra usar. Tinha também o tema verde, né? O tema verde claro, que acho que era o que as pessoas menos usavam, mas estava lá. Né? E tinha, verde oliva, e tinha um tema que era o que eu mais achava lindo, que era um que vinha com um pacote do Windows, que era azul também, mas era um azul mais prateado, e ficava Windows um pouquinho... XP Media Center Edition. Isso, que é o que tinha o Zune, Exatamente, o do Zune eu não gostava, mas esse que era mais parecido com o do Media Center, e o Media Center, nossa, que sensacional, aquele programa eu achava lindo. Não tinha motivo verde. pra usar, porque ele era super pesado, e ele era pra tipo, pra você assistir DVD, pra ver TV no computador, eu tinha TV pra isso. Mas, enfim, mas eu adorava esse design. Quando eu tava dando uma pesquisada, quando eu bati o olho, né, nesse tema, eu falei, meu Deus, bateu a memória de tudo, assim, inclusive de coisa ruim. Eu usava o Windows XP na casa da minha mãe, né, quando eu ainda morava com meus pais, e eu tenho CD lá de backup, de arquivos, né, arquivos pra colocar no XP, tal mês de 2003, sabe? E eu lembro que eu tentava reinstalar o Windows XP, porque na época, acho que era o esportes da época, reinstalar o Windows, que a gente fazia, eu pelo menos fazia isso várias vezes, porque sempre parecia que dava uma enguiçada. Falei, não, peraí, é hora de apagar tudo. Qualquer coisa era formatava, né? Formata, Sim. Bota tudo de novo, sabe? A energia do jovem, né? Pra mexer com... E aí, nossa, eu tentava instalar o Windows XP com o Service Pack 1, e aí eu conectava
conectavam na internet com o meu modem US Robotics de 56 kbps por segundo. Aí o computador simplesmente ficava extremamente lento, eu não fazia nada, assim, eu nem entrava em um site e começava a ficar extremamente lento. Aí eu apagava, formatava, voltava. Aí ligava na internet e ficava lento de novo. Só depois que eu fui descobrir que o Windows XP... no Service Pack 1, ele era tão inseguro que só de conectar na internet tinha algumas portas que ficavam abertas que eram invadidas imediatamente, porque tinha bot, alguma coisa assim, rodando procurando essas portas abertas, né, em conexões à internet, e quando achava, infectava. Então, você não precisava fazer nada. Era só você entrar na internet, funcionou a conexão ali, sua conexão de escada, já era. Seu computador já ia ficar mais lento e tal. Mas isso me lembra outra coisa também, o seu modem da US Robotics, primeira ostentação, né? Quem tinha um modem da US Robotics era rico tipo pra cacete. o ápice, né? O meu da era conexão. um LG bem meia boca, assim. O seu era aquele modem hardware modem ou software modem? Era hardware, era separado, com as luzinhas. Ah, tá. É porque tinha um modem que ele tinha o processador embutido e aí ele não ocupava recursos do computador, que chamava hardware modem. E tinha um modem que ele era fininho e esse já era software. A gente falava software, não sei qual que era a denominação correta na época, eu era muito novo, tinha 14 anos, sei lá. E esse usava o processador do computador para fazer o processamento de tudo. Então aí acontecia, quem tinha esse modem, de conectar na internet, o computador ficar imediatamente lento porque roubava o CPU e a memória RAM, né, pro modem, pras atividades ali de... Se não me engano, internet. nessa época a gente falava que o modem era on-board. Acho que era isso. Tinha um on-board, Isso. mas o on-board era o que estava embutido na placa-mãe. Eu tô falando do externo. Então, o externo também, porque o externo É? era só o conector, na verdade, né? Pra você Tá. Pra você colocar o cabo de rede ali e tudo mais. E eu era dessa Cabo turma. de telefone, né? O cabo de telefone, verdade. Rede. Era por telefone, né? Afinal, modem discado. E nessa época, eu era da turma dos Palbertões, né? Então tinha uma placa-mãe PC chips que tinham desses modems aí que era muito ruim. Meu Deus do céu. Era o sonho de consumo da gente, era ter um modem US Robotics. Nessa galera aí, que hoje compra um computador novo, vem todos os drivers instalados, funcionando bonitinho e tal, nunca teve computador com placa-mãe PC chips. Graças a Deus eu também nunca tive. Eu tava um pouco acima do Alecrim, tive que sofrer um pouco menos, mas ainda assim tava uns paus muito loucos. Essa galera nunca precisou usar o Everest pra ver que driver que tava faltando ali, né? O que não tava instalado. Essa galera nunca teve que lidar com conflito de RQ, que era um pesadelo, cara. E quem não sabe o que é isso, pesquisa na internet, que é muito traumatizante pra falar. O Felipe falou um termo que acho que também pessoas mais novas não estão familiarizadas, que é o tal do Service Pack, né? O XP teve 3. Ele era tão esburacado, tinha tanto problema, e realmente, só de conectar na internet você já estava exposto, né? Porque você tinha os worms que atacavam ali pela rede, encontravam alguma vulnerabilidade em alguma porta, e aconteciam essas coisas estranhas, tipo, ficava lento, ou às vezes aparecia uma mensagem dizendo seu computador será desligado em 60 segundos, do nada, assim, você estava usando e acabava, assim. Era o Blaster e o Cesser foram um grande problema ali, sem contar que naquela época as pessoas não tinham o costume de atualizar o Windows. Primeiro que um monte de gente usava o Windows pirata, porque quando você atualizava, e o Windows XP foi um grande avanço por parte da Microsoft nesse ponto, podia dar problema com o WGA, que era um negócio que dizia se seu Windows era genuíno ou não, e se não fosse, parecia uma estrelinha lá, dizendo que era pirata, você pode ter sido vítima de um software falsificado, e aí o pessoal evitava atualizar. E aí, chegava um momento que tinha tanto problema de segurança, a Microsoft corrigia tantas coisas, que lançava um pacote só com essas correções, assim. E é claro que tinha algumas mudanças, por exemplo, tem versão nova de Internet Explorer. Então, agora finalmente temos bloqueador de pop-ups, que era uma coisa muito louca que não tinha no começo do Windows XP. E aí botava isso no Service Pack. E você podia pedir CDs de Service Pack pra poder instalar e atualizar seu Windows tudo de uma vez, assim. Demorava um tempão pra instalar um monte de pacote de segurança, mas ficava um pouco melhor. Esses worms aí, esses problemas que o Felipe falou, se tivesse 100% atualizado, não teria dado problema. O problema é que até você conseguir atualizar, você era atacado. Exatamente, tanto que eu instalei o antivírus, beleza. Aí o antivírus tinha que atualizar, né? Enquanto ele atualizava, o worm atacava. Então eu tive que baixar o XP3 em outro computador, aí instalar, e aí beleza. Aí eu consegui aproveitar de boas. Sem contar que com o Service Pack você conseguia ter suporte a determinados tipos de hardware, né? Eu lembro, por exemplo, eu trabalhava numa universidade, né? Era monitor de laboratório
laboratório, então eu trabalhava na mesma universidade que eu estudava e a gente tinha umas máquinas mais avançadas lá. Então, por exemplo, numa das máquinas mais recentes que a gente tinha na época, elas tinham suporte HD SATA, que era uma coisa bem nova na época. E para você rodar um HD SATA, você tinha que instalar o Service Pack 1, senão não dava. Você dava um monte de problema lá, não rodava direito. E era uma gambiarra, porque eu lembro que primeiro a gente tinha que fazer a instalação com um HD normal, aí depois passava pro HD anterior, né, que era o formato PATA, né? Parallel ATA. Não lembro o nome que a gente usava na época, mas acho que era... IDE. Mas o correto era PATA mesmo, a abreviação, né? E, cara, era uma gambiarra terrível, assim, pra conseguir rodar. Óbvio que depois que rodava, era uma vitória pra gente, né? Era aquela coisa bem de micreiro mesmo, né? Mas pra você ver, né? Pra ter suporte na SATA, a gente tinha que instalar um Service Pack, pra você ver como uma coisa era muito mais limitada do que hoje. Não, e foi uma época de muitas transições também, né? Porque quem começou a usar o Windows XP ali pelo começo ainda, rodava a versão 32 bits. Então hoje, tudo roda 64 bits. O seu celular roda 64 bits. Mas essa transição, quem tava usando lá no começo, pegou essa fase de ter que instalar um Windows XP versão 64 bits, que era uma porcaria, né? Ele era todo bugado. Mas o Windows original era 32 bits, porque não tinha ainda. Foi antes da AMD lançar a arquitetura de 64 bits, né? E aí... Eu lembro que eu também montei um PC ali, mas aí já era pra meados de 2006, 2007, Tecnoblog já existia, e montei uma máquina que na época, nossa, incrível, né? Com Athlon 3.800 mais, acho que era. Exatamente, porque a arquitetura da AMD tava tão boa, tava tão melhor que a da Intel, que com um processador, sei lá, de 2.3 GHz, conseguia bater o Pentium 4 3.8. E aí a AMD começou a adotar essa nomenclatura. Então é 3.800 mais, porque é equivalente ao Pentium 4 3.8. Isso eu não lembrava. Mas ele era 64 bits, eu lembro disso. E aí foi por isso que também eu fui uma das 15 pessoas aí no mundo todo que comprou o Windows XP, o Windows Vista, e usei o Windows Vista nessa máquina também por conta disso, né? Eu achava que eu ia ter ganho de performance por ter 64 bits. E o Windows XP era 32. E todo mundo falava mal do XP 64. Mas aí fui enganado, porque o Vista era uma baleia por si só. E aí tem outro detalhe também, né? A diferença que foi de um sistema pro outro. E isso foi uma coisa que revoltou bastante os micreiros na época. Porque com o Windows XP, assim, no início dos tempos, você rodava até 64 MB de memória RAM. Você conseguia rodar. Aí era recomendado a partir de 128, né? 64 era só pra falar que dava. Então, eu era técnico de informática na época, eu fazia por conta, era autônomo, né? E eu recebia umas máquinas aqui pra formatar. Eu lembro que tinha alguns truques pra fazer a máquina ficar mais rápida, né? Então, quando era uma máquina com 128 MB de memória RAM, eu instalava programinha de editar o registro, eu desativava um monte de chave de registro que eu sabia que a pessoa não ia usar, eu deixava o tema com o tema clássico pra ocupar menos memória também. Assim, eu fazia uma série de otimizações, removia tudo que tava na inicialização automática do sistema, colocava o antivírus mais leve da época, que era o E7, na verdade era o Node 32, não era E7 ainda, né, pra rodar no Windows XP. E eu lembro que eu sempre olhava também a questão da limpeza da máquina, porque, sei lá, 70% das máquinas que eu fazia manutenção, elas chegavam imundas por dentro, com aquela capa, né, aquela manta de poeira no dissipador. Então eu sempre fazia uma graninha nisso também, oferecendo limpeza, desmontava a máquina inteira do cara e explicava que isso também era um recurso para melhorar a performance, né? Então fazia uma limpeza completa ali dos componentes da máquina. Eu tinha esse ritual aí para conseguir usar o Windows XP em máquinas de 128. A minha, acho que na época já tava com 256, que eu fui pegando uns Frankenstein aí de peça sobrando da família e montei a minha. Eu pensei que você falou, quando você falou de sujeira, eu tava pensando na pasta temp, que era uma das coisas, né, das regras, né, para limpar o computador, limpar a pasta temp, que sempre ficava cheia de arquivo inútil. Com o Windows XP, a gente ia direto pra formatação, né? A gente não... já né? Zerava. Pois é. A pessoa já trazia, tipo assim, tá lento, formata. Naquela época essa era a regra pra resolver problema de computador. Mas é interessante que, apesar desses problemas que a gente foi percebendo depois, quando o XP foi lançado, ele para quem já trabalhava na área, ele trouxe uma revolução muito grande, porque a gente saiu do Windows 98, Windows Millennium, que eram muito
muito instáveis, muito mesmo. Assim, do nada o computador dava tela azul. A tela azul, na verdade, acho que ficou popular graças ao Windows 98, né? Aliás, acho que a partir do 95, 98 e o Windows Millennium, né? Principalmente com aquela apresentação clássica do Bill Gates, acho que ele tava apresentando, sei lá, na CNN e de repente deu tela azul no Windows, assim. Não, mas era muito bizarro, porque assim, o Windows 98, e aí já considero também o Millennium junto, eles tinham um gerenciamento de memória muito ruim. Vamos supor, você abriu um programa lá e aí, beleza, você fechou. E esse programa não saía da memória, ele continuava lá. Então ficava lotando a memória, chegava uma hora que dava um estouro de memória, algum problema desse tipo, e beleza, tela azul. Eu lembro, por exemplo, que nessa época era muito comum, acho que todo mundo fazia isso, que era de ficar de noite pra conectar, da meia-noite às 6 da manhã, quando você só tinha um pulso de conexão de escada, ou seja, você só pagava uma merreca lá pra conseguir se conectar. E era muito comum, por exemplo, eu entrava em sala de IRC, e de Mirk, né, na verdade, e deixava baixando uma música de lá. Virava a noite baixando uma música, que era tipo 3 megabytes, assim. Hoje a gente faz, hoje tem Spotify, tem um monte de coisa que é tipo óbvio de usar, mas naquela época era o que a gente tinha. E não tinha coisa que dava mais raiva do que você acordar e olhar pra sua máquina e ver que tinha tela azul, sabe? Tipo, o progresso todo que você tinha deixado lá pra baixar a música já era, se perdeu. Então o Windows 98 era muito instável. E aí você passou pro XP, e o XP herdou a parte da estrutura básica do Windows NT, que é muito mais estável, né? Tem um controle de gerenciamento de memória muito melhor, já vinha com a arquitetura NTFS e tudo mais, então a coisa era muito mais estável. Cara, mudou da água pro vinho, assim, sabe? A gente tinha problema de tela azul, obviamente, mas na comparação com o 98 e principalmente com o Millennium, cara, era um avanço perceptível, sabe? Assim, era de comemorar mesmo. Quando eu comecei a usar o XP, eu comecei pela versão Professional, porque eu trabalhava na universidade, né? Então a gente tinha vários laboratórios com 20, 30, 40 máquinas. E o Professional tinha umas coisas muito legais pra gente na época. Por exemplo, você conseguia rodar uma atualização do sistema operacional ou instalar um software de maneira remota. Você dava o comando pela rede lá, pelo Windows Server que a gente tinha na época, acho que era o Windows 2000, se não me engano, e a gente conseguia atualizar tudo ao mesmo tempo, sabe? Hoje isso é uma coisa trivial. Pra quem trabalha nessa área, é uma coisa que você faz com naturalidade, mas naquela época não era. Quando tinha máquina com 98, a gente tinha que ir máquina por máquina instalando tudo, assim, sabe? Já vinha com o CD preparado e ia passando de máquina pra máquina. Era uma coisa bem manual, assim. E o Professional tinha uma outra coisa que era muito legal, que era uma facilidade maior para você trabalhar com múltiplos usuários de rede, que era uma coisa que, se eu não me engano, a versão Home não suportava. Acho que a versão Home suportava múltiplos usuários locais, né, na mesma máquina, mas de rede ele já não era tão fácil trabalhar com isso. Então, pra gente, foi um universo, assim, de facilidades que o XP trouxe, né? Só que isso até os problemas começarem a aparecer. Principalmente os problemas de segurança. O Riga falou, por exemplo, do Sacer. Cara, isso foi um trauma na minha vida, porque o Sacer era assim, uma máquina que era infectada no laboratório passava pras outras, assim, em questão de minutos, sabe? Tipo, e era uma coisa que acontecia de segundo plano, o usuário não tava vendo geralmente. A gente só percebia que a máquina tava contaminada quando começava a dar algum problema. A máquina ficava lenta, ou fechava algum programa, enfim, reiniciava, dava tela azul, alguma coisa assim. E era um terrível, cara, porque às vezes a gente rodava algum comando de rede pra tirar algum vírus da máquina, aí no dia seguinte, de alguma forma, o vírus contaminava de novo, sabe? E era terrível, e não tinha antivírus que segurava. E um dos problemas era o Internet Explorer. O Internet Explorer era assim, cara, era como se você dirigisse um carro a 200 por hora sem nenhum cinto de segurança, sabe? Não tinha nada, assim. Se batesse, já era, você morria, e era basicamente isso que acontecia com o Windows XP. E ainda por cima, o Internet Explorer era super lento, assim, em comparação com outros navegadores ainda. A única coisa que o Internet Explorer era rápido e que nenhum navegador conseguia bater era a velocidade de abertura. Você clicava no ícone do Internet Explorer e aparecia instantaneamente. Era o Windows Explorer, né? Era a mesma coisa. Exatamente. Você conseguia entrar no Windows Explorer, digitar o endereço e já tava navegando, ele mudava a tela. E aí os que se aventuravam a instalar Firefox ou Netscape, né? Demorava pra caramba pra começar a abrir a tela, assim. Então era e fora que tinha um monte de incompatibilidade. Então, a maioria das pessoas acabava usando o IE por causa disso, né? Não tinha muito como fugir. O Internet Explorer não tinha nem controle de pop-up. Eu lembro que uma das brincadeiras que o pessoal gostava de fazer era passar algum link
Nossa, sim. Passava algum Já link. até lembrei. O cara abria o link e aí começava, pipocava, assim, sabe? Um monte de pop-up. Aí chegava uma hora... que desgraçado. Nossa, cara, e chegava uma hora que o computador já não dava conta. Aí ele travava, ou reiniciava, ou dava tela azul. Cara, era uma diversão na época. Cara, e isso me lembra que na época a gente não tinha a rede social, assim, 2003, 2004. Aqui no Brasil, pelo menos, não tinha nada que o pessoal usasse muito, assim. Cara, tava começando o Orkut ainda por convite, 2004, né? Gmail também. Mas ainda assim, não tem nada a ver com o que é hoje, com Twitter, Instagram, na palma da sua mão, sabe? Hoje em dia a gente tem tanta opção de se descontrair, né? Naquela época, usar o PC era uma coisa, tipo, primeiro que era a faixa de conexão, a faixa de horário de conexão. Então, o pessoal que já nasceu no começo dos anos 90 já não sabe o que é isso, né? Tem muita gente que só sabe porque leu ou porque alguém contou, e tem gente que não sabe até hoje. Já trombei com amigos, assim, da cidade que eu tava conversando, e o pessoal fala assim, mas me tira uma dúvida, por que vocês só conectavam na internet de final de semana? Qual era o problema que tinha, né? Não, e fora que quando você fala pulso único, as pessoas não entendem porque elas não sabem o que é pulso. É, não tem, né? O que é pulso? Exatamente. Que conceito estranho também, né? Pulso. Acho que já pra 2005, por aí já era minuto. Então não tinha mais esse conceito. Falando de coisas pra fazer no computador, naquela época e-mail era o que a gente fazia. Então era meio que um hobby, assim, a gente colecionar endereços de e-mail. Então até pessoas que você nem tinha tanto contato, assim, você adicionava na sua lista de e-mails. E aí o hobby era só esse, cara. Era ligar a máquina, abrir o Outlook Express ou o Thunderbird para os nerds, que inclusive caía aleatoriamente ontem no site deles, baixei. Tem versão pra Mac ainda, tá funcionando. Então era isso, ficar recebendo e-mail e encaminhando e-mail. Então, tipo assim, meme, o que hoje chama-se de fake news, na época, né, eram os hoaxes, que era tipo assim, eu lembro de um que era, muito cuidado em São Paulo, o novo golpe, quando você para no semáforo, a pessoa vem com um spray e espirra ácido no vidro do seu carro, e aí não sei do que lá, então tipo assim, o fake news da época era esse tipo de coisa. Ou da agulha com AIDS no cinema. Essa já receberam, né? Essa era muito comum. Inclusive, a gente também usava muito o Windows Messenger, que era... Depois virou... Acho que... Não sei se virou, ou foi Ele mesclado com MSN, alguma coisa assim. Começou como Windows Messenger, depois virou MSN, depois virou Windows Live Messenger. Eu lembro bem quando usava o Windows Microsoft, Messenger. ó, com o nome. E excelente. naquela época também era muito comum o ICQ. Depois que o Windows Messenger foi pegando mais fama, assim, aí depois virou MSN, Windows Live Messenger e tal. Gtalk também, né, nessa época. É, verdade. Então, o que a gente tinha pra se comunicar e pra passar esses links de trollagens e pra passar as fake news da época, era isso, né? O Windows Messenger era inclusive, legal porque era o que a gente tinha mais próximo de comunicação de rede social, assim. A gente chegava eu lembro, por exemplo, que eu chegava do trabalho, ou então um pouco antes, na escola ainda, na época que eu fiz o segundo grau, né, que hoje é ensino médio, a gente chegava em casa e a primeira coisa que a gente fazia era passar alguma coisa por Windows Messenger e depois o ICQ, e era assim, rapidinho, porque tinha os pulsos, né, as ligações, a conexão era por pulso e tudo mais, e depois a gente, era legal quando dava meia-noite que todo mundo ficava online, todo mundo, assim, e isso foi por bastante tempo, cara. E aí... Se você conseguisse se conectar, né, porque o discador também sobrecarregava, você tinha que ter uns 3 instalados na máquina pra ficar tentando um de cada vez. Aí você tinha que instalar aqueles discadores, tinha vários, né? Tinha o IG, eu usava um que chamava Cidade Internet. IBEST, tinha o Telefônica. É verdade. Nossa, tinha vários. Só que quase nenhum prestava, né? Todos eram bons quando lançava. Aí depois de um tempinho já ficava ruim. Tinha o Pop, tinha o Ball, tinha, né? Sei lá, tinha vários. O Ball eu não lembro, mas Pop acho que tinha. Que era internet grátis também. No começo era ótimo. Aí popularizava, que todo mundo falava assim, usa isso aqui que tá bom. E aí ficava lento. Então... não tinha saída. Mas era legal quando a gente tava lá baixando e-mail e demorava... Porque o e-mail era baixado, né? E demorava uma década pra baixar o e-mail, pra daí você ver que era uma animaçãozinha do Mortadela em Flash, que ficou baixando na internet de escada. Era esse tipo de coisa que a gente fazia, né? Essa era a rede social da época, ficar trocando memes. E
ir no e-mail também de quem você, do seu amigo que você recebeu e olhar os e-mails que estavam na lista de mensagens e copiar pessoas que você conhecia o nome pra colocar na sua lista de mensagens. E ficava encaminhando piadinhas e memes também, né? Tipo, responda sobre você, o que você mais gosta de fazer, essas coisas. Imagina receber aquelas mensagens de bom dia que seu tio manda por WhatsApp de manhã, só que era por e-mail. Era isso que a gente fazia, cara. É tipo isso. Eu tenho a impressão que na época do Windows XP, as coisas eram muito mais personalizáveis. Mas eu não sei se era uma coisa do Windows XP ou daquela época, ou se a gente ficou velho e parou de perder tempo com essas coisas. Mas essa história dos temas aí, do azul metálico e tal, você tinha que fazer um monte de coisa ali, mudar a UXTM.dll, entrar no modo de segurança, porque tinha uma proteção, e aí senão você não conseguia mudar o tema, e tinha aplicativos, tinha programas, a gente não falava aplicativos, tinha programas, só com uma vitrine de temas pra você usar, e tinha as coisas mais bizarras possíveis ali, e até no MSN, que você mandava as coisas ali pros amigos, você tinha programas como o Messenger Plus, que o pessoal chamava de MSN Plus, que você podia mexer um monte de coisa ali, mudar o tema da MSN, enfim, mas você tinha muitas opções de personalização, e hoje é uma coisa tudo meio padronizada, né? Você não tem muito pra onde mexer. No Android o pessoal altera tudo, né? As próprias fabricantes alteram tudo de fábrica. No iOS, realmente é aquilo e acabou, no Mac também, e eu não sei, acho que o Windows também, ele tem umas opções mais fáceis pra você alterar tema hoje, então acaba não sendo mais uma demanda. Sem falar também que aquele tema padrão do Windows XP, ou era o clássico, que já estava bem datado, desde o Windows 95, ou era aquela coisa azulona, ou aquela coisa verde-oliva, né? Então, eu acho que naturalmente surgia esse interesse de desenvolvedores também de criar alguma coisa nova, né? Para deixar o computador mais usável. E depois, não, o sistema foi ficando mais básico, mais funcional ali, então, não sei, talvez seja por isso, né? Talvez também sobrava mais tempo pro pessoal ficar mexendo no sistema, porque é uma coisa que você não precisa estar conectado à internet, tá gastando pulso, tá gastando minuto, entendeu? Aí quando a internet começou a ficar mais acessível, tipo, não, agora eu vou ficar aqui dentro do navegador, não vou ficar que nem eu que tava no Windows 95, lançou o Windows 98 e eu queria botar o degradê, o efeito degradê na barra de título das janelas, então eu fiz toda uma volta, com o Windows XP é a mesma coisa. Hoje as pessoas customizam o tema do Instagram, né? A timeline do Instagram. Eu vou ficar com um feed bonito, aí vou arrumar os meus destaquezinhos. Então ainda tem essa necessidade de identidade, mas foi para outro lugar. Hoje a personalização é o tema claro e o tema escuro, né? Basicamente você não tem muito... Antes você tinha, por exemplo, o ClearType, que era uma personalização do anti-aliasing das fontes, assim. Então, você podia deixar tudo serrilhado, assim, bem padrão Windows 98, né? Ou você podia deixar mais bonitinho ali, as fontes bem com umas curvas, assim, só que isso era algo que já tinha no macOS 10, então a Apple, né, o Macintosh era conhecido pela tipografia melhor que a do Windows, mas que quando eu usava o Windows XP, eu usava com monitor de tubo, que era um LG semiplano, não era plano, porque plano era caro pra caramba, e as fontes não ficavam muito boas, assim, ficava um negócio meio borrado, assim, eu odiava, então eu deixava desativado o ClearType. Mas eu acho que era justamente pra isso, né, pra melhorar a visibilidade em monitores mais avançados, coisa que a gente não tinha, né? Era. Então... Inclusive eu usei muito, e é curioso, porque ao contrário do Riga, eu tive uma experiência boa com o ClearType. É porque o Windows XP pegou justamente essa época de transição dos monitores CRT para monitores LCD e tudo mais. E eu lembro que quando eu trabalhava na universidade, ainda nos laboratórios, a gente também pegou essa transição, né, de passar de CRT para monitor LCD. Só que assim, os painéis LCD da época estavam bem longe de ter a qualidade de hoje, eram bem inferiores, assim, tinham uma resolução bem mais limitada, a visualização sob ângulos variados que a gente tanto observa em reviews, era bem mais limitado, assim, era bem mais fraco, bem mais pobre, e aí você tinha um ClearType que conseguia suavizar mais as fontes, sabe? Você perdia algum tempo configurando, mas quando você achava o ajuste certo, ajudava muito, principalmente numa época que a gente começou a ler muito na frente do PC, né? Porque hoje a gente lê no celular, né? Assim, ou então no PC, a não ser que você esteja trabalhando, por exemplo, mas naquela época, se você quisesse ler de fato alguma coisa digital, era na frente do computador. Então, qualquer coisa que você fizesse para ajudar na leitura, para
tornar a sua visão, a sua leitura mais confortável, valia muito a pena. E o ClearType me ajudou muito. E é curioso que o ClearType até hoje existe, né? Se você abrir o Windows 10 e acha que o Windows 11 também colocar ClearType, ele aparece lá e você consegue configurar ele até hoje. Se bem que hoje, com os monitores que a gente tem, até os mais básicos, já não precisa tanto dessa configuração, né? Mas que tá lá, tá. O Alecrim citou, né, que o Windows XP foi baseado no Windows NT. Os mais velhos lembram que esse Windows NT, ele era utilizado mais por empresas, né? Então tem esse contexto ali. Então só pra gente colocar em contexto ali pro final dos anos 90, a Microsoft, ela lançava sempre duas versões completamente separadas do Windows. Uma versão era para ser a comercial para empresas e a segunda era para ser pro usuário comum, que são ali os Windows 95, 98 que a gente já conhece e usou também. E essa outra versão, que era a versão corporativa, no caso o NT, também para servidores. Todos os Windows que vieram antes do Windows XP, eles rodavam em cima do MS-DOS. Até tem uma matéria que a gente resgatou minha aqui, né, de quando eu comecei a usar o Windows Vista, que eu reclamava que ele não tinha suporte para aplicações do DOS. Eu queria jogar meu GTA, eu queria jogar meu SimCity 2000, né, esses jogos que eram baseados em DOS, e eles não funcionavam no Windows Vista, porque aí já era completamente afastado do DOS. Mas o Windows XP, ele ainda oferecia suporte pro MS-DOS, né? Falava que era tipo uma emulação e tal, mas ele ainda rodava algumas coisas, esses programinhas de DOS. Então, nessa fase que começou esse projeto de desenvolver um novo Windows comercial que fosse baseado não no DOS, mas no Windows NT, que, né, era famoso por ser mais seguro, mais estável do que o Windows 98. Então, ali em 98, a Microsoft tinha duas equipes trabalhando em dois produtos separados, o Windows Odyssey, que era para ser a próxima edição do Windows para clientes corporativos, e o Windows Neptune, né, Netuno em português, que seria a versão para o mercado geral, para o consumidor doméstico, e que seria construído sobre a base do NT e abandonando de vez o MS-DOS. Só que esses planos acabaram não indo para frente e a Microsoft, em vez disso, resolveu lançar um outro produto na época, que foi o odiado Windows ME, né, que também era muito bugado. E eu gostava dele, acho que mais por causa da interface mesmo, mas realmente era tela azul para todo canto. E depois do ME, a Microsoft juntou essas duas equipes que estavam trabalhando nesses dois sistemas separados para criar um novo Windows que atendia pelo codinome Whistler. Esse projeto evoluiu bem e acabou trocando de novo, se transformando no que a gente conhece hoje por Windows XP, né? Então daí veio o Windows XP com algumas versões diferentes, com o Windows Home, que era mais barato, então isso ajudou bastante na popularização do sistema, e o Windows Professional, que já era mais focado para atender a profissionais, empresas, né? Esse mercado que exigia uma atenção maior aí da Microsoft com segurança e outros detalhes também. E hoje a gente fala de Windows XP como meio que um sucessor do Windows Millennium, né? Do Windows ME ou do Windows Me, como se falava lá fora, né? Porque o Windows Me era tipo o sucessor do 98, que era voltado para usuários domésticos, mas o XP, se a gente for ver a arquitetura dele, ele é um sucessor espiritual do 2000, que foi um Windows que era muito voltado para o mercado corporativo e que as pessoas normais, como a gente, não teve acesso, né? Então, era uma outra arquitetura, era muito mais estável, de fato, apesar de todos os problemas, a gente tava zoando aqui, mas realmente era algo totalmente diferente, assim. O 98 era uma coisa que um aplicativo, um programa podia interferir na memória do outro, e aí travava tudo, dava erro, dava muito mais tela azul, e o XP, o NT, o 2000 já tinha essa arquitetura muito mais segura, muito mais isolada, e daí você conseguia, de fato, fazer com que um programa não interferisse tanto no outro, não dava erro de violação de memória, nem lembro mais como é que era chamado essas falhas que davam nesses programas. E aí a gente volta pro início ali da nossa conversa, né, que o Windows XP tá completando 20 anos e ele acabou durando muito mais tempo do que deveria, né? Por quê? O que aconteceu? Oficialmente, as vendas do varejo do XP, né, da caixinha, terminou em 2008, né? Os PCs com XP pré-instalados deveriam parar de ser vendidos em 2010, mas ainda assim eles continuaram muito fortes no mercado. E aconteceu uma série de decisões
desenvolvimentos da Microsoft, de mudanças no mercado de PCs, que tudo levava para o mesmo destino, usar o Windows XP, né? Então, primeiro, a Microsoft estava com um projeto super ambicioso para substituir o XP. Eu acho que é desde essa época que eles queriam fazer um novo sistema de arquivos que substituísse o NTFS e queriam reconstruir o Windows mais ou menos do zero com o projeto Longhorn. E aí isso virou um problema, é uma das maiores, sei lá, dores de cabeça que a Microsoft passou durante a época do Ballmer e não saía, né? Ano após ano e o novo Windows não chegava perto de ser lançado. Eles acabaram cortando um monte de coisa, falou, não, a gente tem que lançar alguma coisa logo, né? Porque o Windows XP já tá aí, ele foi lançado em 2001, né? Então, tipo, 5 anos depois ainda não tinha nada de novo, não tinha um sistema novo, só os Service Packs lá do Windows XP, e aí chegamos no Windows Vista. E aí o Windows Vista caiu com a cara no chão, porque né, muita gente criticou ele logo de cara. E eu tenho uma memória sobre o Vista, né, que essa não é inventada, essa eu tenho certeza que o Vista tinha um beta aberto, né, da Microsoft oficial, e que podia instalar em qualquer PC. Então eu tinha o meu PC com Windows XP, instalei o Vista, eu acho que em 1 hora eu desinstalei e falei, não, isso é horrível, volto pro XP, porque ele exigia muito, né, do PC, mesmo você colocando tudo no mínimo, tirando todos os temas, e ele ficava com a cara de Windows 98, né? Pior do que o XP, que tinha aquele tema bonito que eu comentei, e não deu certo. E no mercado foi a mesma coisa, né? Muita gente estava com um PC montado ali em 2002, 2003, que não ia aguentar o Vista, né? Eu passei a gostar do Vista quando eu comprei um computador que já veio com Vista, alguns anos depois do Vista ser lançado, ele tinha um chip gráfico próprio, era um laptop, foi meu primeiro laptop, então aí sim, com todas essas condições, beleza, o Windows Vista até funciona. Aí você conseguia rodar o Windows Vista com Aero, que era aquele tema cheio de transparência e super bonitão, né? Porque se você não tivesse uma placa de vídeo boa, você não conseguia rodar a interface completa do Vista. Era ridículo, assim. Então a Microsoft ficou nessa sinuca de bico. Ninguém quis o Windows ME. Ele... é engraçado que em julho de 2000 saiu o primeiro beta do Windows XP, né? Ainda não era conhecido com esse nome. Em setembro chegou o Windows ME. E menos de 1 ano depois já saiu o Windows XP final pra todo mundo, então, tipo, ele durou menos de 1 ano, sabe? A Microsoft já chegou, viu que não deu certo, tá bom, gente, tchau, acabou, a gente já tava fazendo XP mesmo, usa esse. E aí, ok, todo mundo foi pro XP, e aí chegou o Vista, e ninguém quis, porque era muito pesado, quase ninguém quis, né? O Mobilon comprou, mas foi enganado, foi ludibriado. E aí, ok, beleza, então todo mundo ficou no XP. E o Vista, ok, a Microsoft continuou vendendo o Vista, tentando empurrar, não dava certo. E chegou outro fator que fez o Windows XP ficar ainda mais cravado, assim, no mercado de PCs, o netbook. O primeiro netbook produzido em massa, né, ele não rodava Windows, rodava Linux, era um Asus EPC, e ele fez muito sucesso. Em poucos meses ele vendeu 400 mil unidades. Ele acho que tinha tela de 6, 7 polegadas, era pequenininho que só, não era rápido, assim, justamente ele tinha o Linux, uma distribuição pronta para esse tipo de computador, né, para um computador mais lento, e fez muito sucesso, porque, né, porque ele era pequeno, era barato, né, especialmente em mercado emergente, ele deu muito certo, outras fabricantes começaram a investir nisso, Dell, HP, e a Microsoft, pelo que eu lembro, né, ficou meio assustada com isso, não queria que as fabricantes começassem a usar Linux e falou, vou tirar, né, uma carta, já estava pronta, que era o Windows XP Starter Edition. Ele já existia, né, ele já era mesmo pensado para o mercado emergente, então ela começou a fazer acordo com as fabricantes para colocar o Windows XP nesses netbooks. Lembrando, os netbooks começaram ali em 2007, o Windows XP, a primeira versão foi lançada em 2001, o Windows Vista já estava
estava no mercado, mas a Microsoft se viu, né, sem ter pra onde correr, né? Porque ela não ia botar o Windows Vista num netbook, que senão o negócio ia explodir no primeiro boot. Com o passar do tempo, eles conseguiram trocar o Windows XP pelo Windows 7, mas por muitos anos os netbooks venderam muito, né? Eles só começaram a dar uma derrocada lá para 2010, quando no mercado externo, né, fora do Brasil, quando chegou o iPad, porque aí já tinha uma proposta de valor muito melhor lá fora, um desempenho bem melhor, com uma tela maior, mesmo sem ter o teclado físico, e acabou tendo aquela corrida pelo fundo do poço, né, no mercado de PCs, e as próprias fabricantes viram que isso era uma coisa ruim. E foi nessa mesma época, lá mais em 2011, que chegou o MacBook Air, e a Intel se inspirou, né, para lançar o conceito de Ultrabook. O Ultrabook é mais caro, mas ele é fino, ele é leve, e aí você começou a ter uma outra pegada ali pro mercado de PCs, que não é vender o PCzinho pequenininho mais barato possível. Antigamente o netbook tinha essa ideia, um notebook pequeno e barato, né? Mais acessível, beleza. E com os anos, como processador horrível, tela minúscula, teclado apertado, o touchpad do tamanho de um selo, né? Ficou nisso, né? As pessoas começaram a ver o netbook como uma coisa ruim, e aí morreu, né? Esse conceito. Mas o netbook acabou esticando a vida do Windows XP, né, muito além, né, do que era para ter acontecido. Ele acabou virando a versão leve para tudo, né? Muita gente não fez o upgrade porque, como você falou, você tava nesse meio tempo onde as suas opções eram sistemas pesados ou sistemas ultrapassados. E o Windows XP tava lá de boaça, rodando, funcionava, então, deixa pra lá, vou continuar usando aqui. Customizava o sistema com algum teminha, né, tipo Longhorn e esse pack do Windows Media Center aí, que tinha também o do Zune e aquela corzinha, o azulzinho também era bem bonito, bem elegante e tal. E é isso, cara, eu continuava usando um sistema que era pra rodar numa máquina com 128 MB de RAM, numa época que a galera já tinha computador com 1 GB de RAM, 1,5 GB, 2 até, né, quem já tinha juntado mais uma grana ali. Pra rodar o Windows XP, cara, isso sobrava muita memória, saca? Então era muito leve, né? Você conseguia fazer muita coisa, sabendo que se você atualizasse pro Vista ou pro 7 mesmo, a sua máquina já ficaria lenta e você teria custos ali, né, de comprar mais hardware, ou até equipamento que você tem que não é mais compatível, tipo impressora, no caso de empresas, né, tem todos esses pontos também. E é interessante lembrar que toda essa vida, assim, do Windows XP acabou coincidindo com a popularização do PC no Brasil, né? No ano de 2000, foram vendidas 3 milhões de unidades de PCs, e chegou em 2006, que aí já era o finalzinho, era pra ter sido o finalzinho da vida do XP, foi quando no ano seguinte chegou o Vista, foram vendidos 10 milhões, mais de 10 milhões nesse ano, e as vendas continuaram a aumentar até 2011, e dali pra frente caíram, mas à medida que o PC se popularizou, muita gente entrava nesse mundo e batia de cara com o quê? O Windows XP, né? Então por isso que milhões e milhões de brasileiros têm essa experiência compartilhada, né, de usar o mesmo sistema operacional, com o mesmo visual, com aquele mesmo papel de parede das colinas verdes, com o céu bem azul, que é uma das fotos mais vistas do mundo. E só como prova de que o Windows XP pegou essa época mesmo do boom dos PCs, a gente pode lembrar que talvez entre o ano 2000 e 2010, a gente encontrava muitas lojas de informática que pareciam concessionárias de carro, assim. Você chegava lá, tinha uma mesa lá e você montava a sua própria configuração, e aí o cara fazia um orçamento, e aí depois passava, sei lá, uma semana, e aí você ia lá e buscava essa máquina, porque foi montado de uma maneira personalizada. E, cara, tinha lojas desse tipo. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu lembro que era muito comum você encontrar lojas desse tipo perto de estações do metrô. Então, da mesma facilidade que hoje a gente encontra, sei lá, óticas ou farmácias, você encontrava lojas de informáticas que eram especializadas só nisso, montar PC que vinha com Windows XP. Eu não sei se tinha essa febre aí também de lojas do Paraguai, mas aqui era muito comum naquela época. Sempre tinha o Zé do Paraguai, algum cara assim que trazia as peças muito mais baratas pra gente montar PC. E demorou um tempo até que parasse de compensar esse esquema de trazer peça do Paraguai pra montar máquina. É porque em São Paulo, na capital, pelo menos, o point era Santa Ifigênia, né? Que já é basicamente... E era muito popular. A Intel teve que abrir uma loja lá, porque pra competir com os piratas lá tava difícil. Então, a AMD também. Era muito mais barato. A AMD também abriu loja lá. Eu lembro que eu fui visitar quando inauguraram.
O fator principal, né, que levou aí ao quase fim do Windows XP foi o Windows 7, que conseguiu corrigir várias coisas do Vista, né? Trouxe vários recursos dali, com interface, etc. Mas pesando menos, né? Então, tipo, ao longo desses anos os computadores foram evoluindo, as pessoas foram trocando para computadores melhores e que conseguiam rodar o Windows 7 tranquilamente. O Windows 7 tinha mais recursos, até onde eu lembro ele era mais estável, e até mesmo pensando lá dos netbooks, né, que eu tinha comentado, chegou uma hora que a Microsoft fez o Windows 7 Starter, né, pensando nesse tipo de computador bem baratinho. Então o reduto ali que tinha pro Windows XP começou a ser perdido pro Windows 7. Ou seja, demorou muito para compensar para as pessoas, brasileiros e não só brasileiros, pessoas no mundo inteiro, para sair do XP e ir para um sistema que para elas valesse a pena, para elas fizesse sentido. Tanto que o suporte oficial da Microsoft para o Windows XP acabou em 2014, mas ainda assim ela lançou a atualização de segurança em 2017 e em 2019, porque tinham falhas gravíssimas, né, que afetavam essas versões mais antigas do Windows, e ela sabia que ainda tinha muita gente, milhões de computadores rodando XP, muitos deles na China, mas não só lá. Então ela acabou tendo que lançar a atualização de segurança para evitar o contágio, né, do ransomware do WannaCry, que derrubou várias empresas e começou essa onda de ataques de malware que criptografam todos os arquivos e cobram um valor em resgate em Bitcoin ou outra criptomoeda. E é uma coisa que o Windows XP obviamente não estava pronto para lidar, né? Poxa, eu falei do SP1, do Service Pack 1, que você ligava na internet, ele já pifava, né? Imagina a pessoa usando ele 5 anos depois de acabar o suporte da Microsoft, de ela simplesmente lavar as mãos e falar, gente, eu não cuido mais disso. Ela teve que botar a mão de volta e falar, não, isso você vai ter que instalar porque é demais, assim. Isso foi grave. Acho que foi uma coisa que o Riga disse na época. Pra Microsoft lançar uma atualização pro Windows XP hoje, anos depois... Cara, 18 anos depois, quem escreveu o código do Windows XP já tava tudo aposentado já. Como é que... Tem que procurar alguém. Vixe, quem que escreveu isso aqui? Como é que a gente corrige isso aqui, né? Liga pro cara lá, onde quer que você esteja, por favor, vem aqui que a gente tá precisando de ajuda. Mas falar pra vocês que eu lembrei agora que em 2021, no estúdio lá do meu pai de fotografia, ele ainda tinha uma partição no computador dele que rodava com o Windows XP e eu não tirava essa partição porque ele usava uma placa de captura da Pinnacle lá, Pinnacle, né? Soou como pina colada, mas da Pinnacle, a placa de vídeo. E, cara, era um troço tão monstruoso e dava tanto pau que toda vez que eu formatava, eu perdi uma semana configurando aquela meleca. E aí, da última vez que eu coloquei XP, faz anos já, anos e anos, né? Evidentemente. E eu não mexi mais. Esse ano, o meu tio foi lá e trocou e colocou o Windows 10 em tudo. E ele abandonou a placa de captura também. Ele tá usando um trocinho USB. Mas, enfim, até meu pai tava preso no Windows XP até 2021. Então, é verdade. Tem que lembrar também que o Windows XP, assim, quase morreu, mas não morreu, né? Quando a gente soltou aquela estatística no começo, né, de que cerca de 0,6% dos PCs rodam o XP, isso considera os PCs conectados à internet, que é uma estatística do Static Counter. E tem vários PCs aí com Windows XP embedded, que entendeu? Que não pode se conectar à internet de jeito nenhum e que com certeza tem banco aí usando ainda em caixa eletrônico, em vários tipos de equipamento que, assim, não vai ver uma atualização do Windows na vida, sabe? Vai direto pro lixo. Computador militar, sei lá, deve ter umas coisas aí também, né? Sem conexão. Então, o Windows XP, assim, finalmente levou ali uma pazinha de cal com o Windows 7, mas ainda está entre nós. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E conta pra gente se você lembra quando você abandonou o Windows XP, se você ainda usa o Windows XP, né, vai saber. E se você conhece alguém que ainda usa o Windows XP, acho que pelo menos no shopping todo mundo já viu algum monitor ali com pau e a tela do Windows XP, né? Mas enfim, manda pra gente seus comentários no tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @ealecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até. Falou!
Não acredito que a gente falou tanto de formatar o Windows e não falou de pontos de restauração, que era uma bosta. Nunca funcionava aquela merda. Se desse pau... E ocupava um espaço ridículo de grande, né? Restauração. Eu sempre desativava aquela merda, porque, não funciona essa bosta mesmo, então... E ficava mais lento o computador também, né? Porque ele tinha que ficar... Era disco rígido, então a agulha ficava competindo o sistema com um ponto de restauração ali. Não, mas no meu caso funcionava. Eu sempre instalava algum programa que sabia que ia dar merda, eu já fazia o ponto de restauração, aí dava certo. Mas Por isso que você era fã do Windows, porque é só com você que funcionava. Você tem que gostar do sistema pra ele gostar de você. Entendi. Eu faço isso hoje no servidor do Tecnoblog. Eu vou fazer merda, eu aperto o botão lá, faço a merda. Se der bom, tá bom. Se der ruim, eu volto à restauração. Então,